Fala turminha, tudo bem com vocês? Professor Wander trazendo mais uma explicação para vocês, né? Dessa vez na semana 11. Na semana 10 nós fizemos a avaliação bimestral, então vamos começar essa semana fazendo a correção da avaliação, tá certo? Então no início do primeiro bimestre estudamos sobre o futuro em inglês. Observe a frase: I'm going to travel to Salvador to visit my aunt who lives there. Então como poderíamos abreviar? Então isso aqui foi a matéria do capítulo 1 do nosso primeiro bimestre. Então foi o going to. I'm gonna travel. Então a resposta correta seria esse aqui. I'm gonna travel, tá bom? Aqui ó, se você põe gonna, você não põe to na frente, tá bom? E a contração, né? I am vira I'm. Aqui ó. Número 2. Como ficaria a frase? My older brother is going to go on a road trip. Então meu irmão mais velho vai viajar em que tipo de viagem que é essa aqui? Road trip, né? Viagem pela estrada. É de carro, né? My older brother is going not. Não, my older brother is not going. My older brother not going to. Então a gente sabe que é is not going to go, que é a forma negativa, né? Is not going to go, essa aqui. Number 3. Qual das alternativas responde corretamente a pergunta? Where are you going to travel to? Então, para onde você vai viajar? I'm going to stay, eu vou ficar, não. I'm going to go with my family, então eu vou com minha família. Também não. I'm going to travel to Ubatuba, eu vou viajar para Ubatuba. Então a resposta correta disso aqui seria essa aqui. Olha lá, onde você vai viajar? Vou viajar para Ubatuba. Prontinho. Então nós temos essa placa, certo? Vocês aprenderam sobre must e should, né? Must, deve, should, deveria. Então se você vê uma placa dessa, você não deveria, é uma coisa que você deve fazer. Deve o quê? Stop. Então vamos lá, qual das alternativas abaixo está adequado ao que sinaliza a placa da imagem acima? Então, you must stop. Você deve parar. Tá bom? Essa aqui. Number 5. Qual das alternativas completa corretamente a frase? Então, you listen to music or to the news if you want to improve your listening skills. Então você deveria, deve ou tem que ouvir música ou as notícias se você quiser melhorar suas habilidades de escuta, certo? Então você deve ou deveria? É um conselho, né, pessoal? Então, should, you should, tá? Você não tem que escutar música ou notícia se você quer melhorar a sua habilidade de audição. Tem várias outras formas, mas aqui é um conselho, should. 6. Qual das alternativas completa corretamente a frase? You pay attention to what the teacher says. Então, se o professor está falando, você must, deve, don't have to, não tem que, ou shouldn't, não deveria. Você must, você deve prestar atenção, certo? Aqui eu não tenho opção, tem que prestar atenção, tá bom? Must, deve, certo? Qual das alternativas completa corretamente a frase? I walk my dog. Então eu sei que eu tenho que passear com meu cachorro, né? Eu tenho que passear com ele, querendo ou não, eu tenho que passear com ele. Não é uma obrigação, mas eu sei que é um dever meu, eu tenho que passear com ele. Então shouldn't, não deveria. Mustn't, não deve. Have to, tem que. I have to walk my dog, então essa aqui, ó. Have to. Então você vê uma placa dessa aqui, silence. Vem hospital, vem clínica, vem área de reunião, né? Fala silence. Então se você vê uma placa dessa aqui, a gente entende que tem que fazer o quê? Deve ou deveria ficar em silêncio. Então você vai escrever uma frase. Então, you must be silent. Tá bom? Você deve, tá certo? Então seria o correto vocês colocarem aqui. Should não, né? Should, deveria. Errado, né, pessoal? Isso não é um conselho. É um lugar que você tem que ficar em silêncio. Deve ficar em silêncio. Tá certo? Então essa foi a correção da prova. Vamos agora para nossa atividade na apostila. Ou melhor, no nosso livro de inglês. Vamos fazer a correção aqui rapidinho. Open your book to page 32. Vamos lá, page 32. Então, a primeira aqui, né? At my school, we must study one language, Spanish or English. Então, we must. Nós devemos estudar um idioma, em must. B. You are her friend. You should tell her she has to improve her English. You should, você está dando um conselho para ela melhorar o inglês, tá? You
Nesse caso, must or should, é um dever ou uma obrigação, tanto faz. Do all your homework if you want to get better grades. Né? Depende de quem tá falando. Se for um amigo falando pro outro, e o should tá dando um conselho, né? Para ele fazer a tarefa. If you want to learn a new language, you o quê? Must ou should também, depende de quem tá falando, né? Speak it. Se você quer aprender um novo idioma, você deve falar o idioma, né? Ou se alguém estiver dando esse conselho para você, a pessoa vai dizer should speak it, tá certo? You must pay attention to what the teacher says. Você deve prestar atenção no que o professor diz. Must, tá? Aqui, pessoal, era bem simplesinho. Você via um pedacinho da frase e dava um conselho para a pessoa. Então, na frase A aqui, ó. O rapaz, I can't speak English very well. Então, se você não consegue entender muito bem inglês, o que você faz? Study harder. Então, estuda mais, né? B. I think I'm not fluent enough. Eu acho que não sou fluente o suficiente. O que você faz? Practice talking with your classmates in English. Bom, pratique conversando com seus amigos na sala em inglês, tá certo? Aqui, ó. C. I can't study abroad. Então, você não pode estudar, eu não posso estudar no exterior. Então, que conselho a gente dá para essa pessoa? Study in your own country or try a scholarship to study abroad. Então, aí, ó, esse é o conselho para ela, tá certo? E aqui, letter D. I think I'm too old to learn a foreign language. Então, essa pessoa, qual conselho a gente dá para essa pessoa? Understand that there's no age limit to learn. Certo, pessoal? Então é isso aqui. Number 6. Agora na page 33. Então, teríamos que escolher uma opção, certo? Das três aqui em cada uma das alternativas. Então, you o quê? You shouldn't be demotivated when you're studying English for the finals. Shouldn't. B. You don't have to go abroad to study a foreign language. You can learn it in your own country. Claro, né, pessoal? Olha do jeito que está a tecnologia de comunicação, né? Você pode falar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Você não precisa viajar para ficar batendo papo com os outros de outro país, você precisa aprender outro idioma. C. A new language can sound strange the first time you hear it, but you must learn to listen to it before you speak. Você deve aprender a ouvir antes de falar, né? Claro, né? Primeiro você escuta, né, para depois você falar. D. If you don't know a word in English, you have to look it up in a dictionary. Se você não sabe uma palavra em inglês, you have to. Você tem que procurar no dicionário. You have to. Tá bom? Aqui seria mustn't, não deve, e doesn't have to. Não tem que. Não faz sentido nenhum, né? Então só combinou have to. Pessoal, aqui vocês teriam que rewrite sentences below using must, should or have to. Então reescrever usando must, should or have to. Certo? Para fazer sentido. Então teria que juntar uma com a outra aqui, por exemplo, né? Então como ficaria a letra A, ó? You think your reading is too easy. Certo? Se a sua escrita é muito fácil, you need to change the level of your reading. Então acho que a gente poderia dar sei lá, falar que a pessoa tem que fazer, né? Já que ela tá achando que a leitura dela tá muito fácil. Então, your reading is too easy. You have to change the level of your reading. Ou, you must change the level of your reading. Claro, né? Está muito fácil, mude o nível da sua leitura. Comece a ler outras coisas que vão te desafiar. B. If you want to learn another language, try to be patient. Com certeza, né? Então, if you want to learn another language, you should be patient. Se você quer aprender outro idioma, você deveria ser paciente, né? É um conselho que a gente pode dar para a pessoa usando essa estrutura aqui, certo? It's mandatory to apply for a visa before traveling to USA. Então, se é mandatório, né? Se é obrigatório, é uma coisa que a pessoa deve fazer, ela tem que fazer, certo? Para viajar. Então, you must or you have to apply for a visa before traveling to the USA, né? Então você tem que dar entrada no visto antes de viajar para os Estados Unidos. D. If you want to pass an international English examination, you need to study very hard every week. Então, if you want to pass an international English examination,
you must ou you have to study very hard every week. Com certeza, né? Passar no International English Examination não é para qualquer um, né? Passar no exame internacional de inglês. Então, com certeza precisa study very hard every week. Então, é isso aí, certo, pessoal? Essa foi a correção. O que vocês vão fazer agora? Vocês, open your book to page 34, The Importance of English. Vocês vão fazer, é bem simplesinho, ó. Tá vendo essas perguntinhas aqui? Seria um debate em sala. Mas, já que vocês estão cada um na sua casa, né, vocês vão ler a pergunta e vão tentar responder oralmente aí. Né? Coloca um boneco aí na frente do lado do celular e você tenta responder, tá certo? Então, when learning English, do you think you should learn the American English, the British English or the Globish? Pessoal, Globish é um tipo de inglês, né? É inglês, só que é um tipo de inglês que o pessoal tá acostumando a falar por aí, sabe? Não é um inglês nativo, é um inglês que é mais prático, sabe? Que o pessoal usa em aeroporto, de tudo quanto é lugar do mundo, né? Não é aquele inglês raiz, é o Globish, aquele inglês que o pessoal está adaptando para poder se comunicar por aí, certo? Então, when learning English, do you think you should learn? Qual que você deveria aprender? O American English, o British English ou the Globish? Qual inglês você deveria aprender, na sua opinião? Do native speakers of English need to learn another language? Os falantes nativos precisam aprender outro idioma? Será que eles precisam? Quem fala inglês já precisa aprender outro idioma? Será que uma escola, por exemplo, nos Estados Unidos, né, tem uma outra língua como na grade curricular deles? Você já viu em filmes estudante americano estudando outro idioma? Então, responde aí, tá? Do native speakers of English need to learn another language? Tá? Eles precisam aprender outro idioma. E a terceira, what language other than English is important to worldwide communication nowadays? Why? Então, qual idioma além do inglês é importante no mundo todo, né? Uma comunicação no mundo todo. Por quê? Então, será que tem um outro idioma tão importante quanto o inglês por aí? Então, eu quero saber, tá bom? Aí você vai responder oralmente, certo? Pessoal, tenta entender isso aqui. Tenta raciocinar, talvez fazer um brainstorm aí, certo? Selecionar algumas ideias de resposta que você poderia dar, que vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Mais um pouquinho para frente aqui, ó, né? A gente verá essas expressões aqui para ajudar vocês a responderem melhor esse tipo de argumento. Né? Quando você precisa dar sua opinião em inglês, são algumas expressões que vão ajudar muito. Veremos essa semana ainda, na próxima aula, tá bom? E assim que vocês terminarem esse vídeo, a gente vai ver uma palestra da Patrícia Ryans, né, lá naquele site TED, só que a palestra está no YouTube também. Ela vai falar um pouquinho e vocês vão concordar ou não com ela. Então, assim que assistir a palestra, aí vocês vão responder aqui para mim, ó. Do you agree with Patricia Ryan's opinion? Justify your answer. Você concorda com a opinião da Patrícia? Justifique sua resposta. Então, após assistir a palestra, vocês vão voltar aqui na page 35 e responder aqui para mim, tá bom? Beleza, pessoal? É a única que vocês precisam responder para não dificultar muito, porque a palestra ela estará em inglês, tá? E eu recomendo que vocês assistam a palestra com legenda em inglês. Se tiver muito difícil, reduz a velocidade para 0,75. Ela vai falar o inglês com um pouco mais de calma. É uma senhora já, mas ela fala com calma. Mas se precisar, diminuir a velocidade. Não deu ainda? Ativa a legenda em português. O importante é prestar atenção no que ela está falando para poder responder aqui, tá certo? Então essa é a nossa primeira atividade. Na próxima aula, vocês estarão fazendo uma atividade de audição, né? Aí a leitura desse texto aqui será como tarefa. Né? Aprenderemos um pouquinho de expressões aqui para você dar sua opinião. E teremos também umas atividades um pouquinho mais interessantes aí, para que vocês terminem o capítulo 2 essa semana. E já na semana 3 estarmos entrando aí no Chapter 3, Inventions and Technology. Tá bom, pessoal? Então essa semana estaremos estudando isso aqui que eu mostrei para vocês. Então se preparem para nossas atividades, né? Façam com calma e atenção e até a próxima aula. Valeu, um abraço!